Vestibulando, você pesquisou sais, você está estudando química inorgânica, funções inorgânicas. Fique tranquilo, você veio ao lugar certo. Eu sou o professor Rafael Isidoro e este é o Química para Vestibular. Esta é a nossa segunda aula sobre sais de arrênios, ou seja, é importante que você tenha assistido a primeira aula para poder entender legalzinho tudo que eu vou explicar aqui, ok? Professor, o que é que eu vou aprender nesta aula? Nesta aula, nós vamos falar sobre a solubilidade dos sais. Eu vou mostrar para vocês quais são os sais solúveis, quais são os sais insolúveis. Eu vou mostrar para vocês também alguns sais que são um pouquinho diferentes, hidrogenossais, hidroxissais, sais hidratados, e eu também vou ensiná-los a escrever a equação de dissociação salina. Atenção, na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links. Tem link com lista de exercícios para poder praticar depois que assistir a aula e tem links das minhas redes sociais. Professor, chega de falar, vamos para a aula! Solubilidade dos sais. Pessoal, existem sais que são muito solúveis, mas existem sais que são insolúveis. Prestem bastante atenção nisso aqui. Ao que se deve a solubilidade de um sal? Bom, a gente sabe que os sais, eles dissociam em meio aquoso. Então eles liberam lá um cátion, eles liberam lá um ânion, tá legal? Esta dissociação, ela acontece devido à hidratação, ou seja, o agrupamento das moléculas de água ali, as interações do tipo íon-dipolo, que acontecem entre a água e os íons, os cátions e os ânions. Quando esta interação é mais forte que a ligação química, então a gente tem lá a dissociação do sal com plenitude. Aqui nós temos o cloreto de sódio, NaCl, beleza? E aqui eu tenho o cloreto de prata. Notem, cloreto de sódio, ó, ele tá 100% dissolvido. Já o cloreto de prata, olha o que aconteceu, ó, tem um pouquinho de sal aqui no fundo do recipiente, é o que a gente chama de corpo de fundo. Significa que o cloreto de sódio aqui é um sal muito solúvel e o cloreto de prata já é um sal pouco solúvel. Importante você saber, todo sal que é bastante solúvel é bom eletrólito, conduz bem a eletricidade. E todo sal que é pouco solúvel não é bom eletrólito. Mas, professor, como é que eu vou saber se um sal é bastante solúvel ou se um sal é pouco solúvel? Veja bem, existem tabelas que mostram a solubilidade dos sais. Se você pesquisar em alguma plataforma, aí o Google, por exemplo, você vai ver lá, tabela de solubilidade de sais, tem tabela que é gigantesca, tem tabela que é pequenininha, e aí o que é que eu fiz para vocês aqui? Eu montei uma tabela simplificada com base na minha experiência em questões de vestibulares. Professor, o que eu vou fazer com essa tabela? Vai estar lá no vestibular para eu consultar? Não vai estar. Você tem que memorizar pelo menos os mais importantes, não tem outro caminho. Não existem dados quantitativos das provas para vocês poderem analisar. Os dados são qualitativos, tem que saber, é o único jeito, tá legal? Então veja bem, eu vou explicar para vocês aqui essa tabelinha. Olha só. Aqui na primeira coluna, nós temos ou cátions ou ânions, tá legal? Regra geral, aqui vai falar se eles são solúveis ou insolúveis, e aqui nós temos as exceções, tudo bem? Conseguiu entender? Veja bem, quando você tiver qualquer metal alcalino, ó, metais da família 1A ou grupo 1 e amônio, notem que não existem exceções, ou seja, se você vir estes carinhas aí nos compostos químicos, tenha certeza, aquele sal é altamente solúvel, ok? Agora aqui, ó, se você tiver nitrato ou clorato, se você tiver qualquer um desses dois ânions em um composto químico, não importa o lado esquerdo da fórmula, apareceu NO3, apareceu ClO3, saiba que o seu sal é altamente solúvel. Apareceu lá sulfato, também é solúvel, porém existem exceções, ó. Se eu tiver ali, ó, sulfato de cálcio, de estronço, bário ou chumbo, eu já vou ter um sal insolúvel, tudo bem? Vamos para a próxima linha aqui, olha lá, ó. Se eu tiver, professor, sulfeto, fosfato, carbonato, regra geral, são insolúveis, porém, se eles estiverem ligados, ó, aos metais alcalinos e amônio, então eles se tornam solúveis. E aí, na última linha aqui, o que eu tenho? Ó, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, os halogênios, né? Regra geral, são solúveis, exceto quando eles estiverem ligados a prata, mercúrio e chumbo. Ok. Professor, dá para simplificar um pouco mais essa tabela? Dá. Veja bem, galera. O que mais aparece nos vestibulares? Bom, eu tenho que saber dos metais alcalinos, beleza? Se aparecer lá qualquer metal alcalino, então você tem que saber que aquele sal é altamente solúvel, beleza? Esse é o primeiro, é o mais frequente. Outro, o nitrato. Então destes dois aqui, ó, o que é que mais aparece, professor? O NO3. Apareceu NO3, sal altamente solúvel.
Professor, e quanto aos insolúveis? Quanto aos insolúveis, pessoal, os três aqui são frequentes, tá? Tanto sulfeto, quanto fosfato, quanto carbonato. Então apareceu esses três carinhas aí, sempre sal insolúvel, exceto se aparecer algum da primeira linha lá, que é o metal alcalino ou amônio, tá legal? E aí, por último, professor, desses aqui, ó, qual que mais aparece? O cloreto, pessoal. O cloreto é o que mais aparece. Principalmente cloreto de prata. Se você tiver a GCl, ó, se você tiver a prata, ok, ligado ao cloro, este sal ele é ultra frequente nos vestibulares. Os vestibulares adoram falar do AgCl, que ele é um sal muito insolúvel, e aí ele vai contextualizar alguma questão ali para vocês, beleza? Então, galera, o caminho é esse. Tem que decorar, não tem jeito, é qualitativo. Siga aí as regras que eu passei para vocês. Outro que é bastante famoso, olha lá, ó, acabei de lembrar, é o sulfato de cálcio, CaSO4. Este também aparece bastante, porque ele está presente nos compostos da construção civil, gesso, cimento, e aí os vestibulares adoram contextualizar questões acerca deste tema. Fechou? Conseguiu entender? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Vamos lá. Então apareceram estes três sais para mim, e aí eu tenho que saber se eles são solúveis ou insolúveis. Olha o primeirinho aqui, ó. O primeiro já tem o quê? Sódio, metal alcalino. Então não importa o que está ligado a ele, este aqui é um sal solúvel pela primeira regra, contém metal alcalino, beleza? Olha lá aquele que eu falei pra vocês que é famoso, ó, o cloreto de prata, a GCl. Esse aqui, pessoal, tem que saber, ok? A GCl é insolúvel, ele vai aparecer, pode ter certeza. Se você estiver fazendo aí, prestando vários vestibulares, com certeza em algum deles vai aparecer o AgCl, tá bom? E aí depois eu tenho a GNO3, nitrato de prata. Ah, professor, tem a prata, então ele é insolúvel. Opa, cuidado, olha o que apareceu lá. Apareceu pra mim o nitrato. NO3 ligado a qualquer coisa sempre me dá um sal solúvel, ok? Então é assim que a gente utiliza aí as regrinhas de solubilidade. Conseguiu entender? Outros tipos de sais. Pessoal, existem alguns sais, às vezes você olha a formulinha lá, você fala, nossa, mas ele não parece com ácido, que nem o professor Rafael ensinou, não parece com base e não parece com sal, ele tem alguma coisinha no meio da fórmula. Vamos lá, vou mostrar os três para vocês, que vocês podem encontrar nas provas, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro, hidrogenossais. O que é um hidrogenossal, professor? Veja bem, hidrogeno, quer dizer que vai ter um hidrogênio na fórmula, só que este hidrogênio ele está na forma de H+, no meio do composto químico ali. A gente diz que eles são sais ácidos. Por exemplo, o NaHCO3. NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, nome científico, hidrogenocarbonato de sódio, tá legal? Hidroxissais. Ah, professor, eu já saquei. Hidrogenossal tem H+, então hidroxissal só pode ter o quê? OH-. A gente diz que eles são sais básicos, porque possuem o OH- na estrutura. Por exemplo aí, ó, o hidroxicarbonato de alumínio. Professor, como é que eu dou nome para esses sais? Olha, você segue a regrinha inicial que a gente aprendeu na primeira aula. Por exemplo, o primeiro ali é carbonato de sódio. Se tem hidrogênio no meio, hidrogenocarbonato de sódio. O segundo sal aí é o carbonato de alumínio. Se tem OH no meio, você adiciona o prefixo hidroxi. Hidroxicarbonato de alumínio. Tá legal? Tranquilo? E depois vocês têm também os sais hidratados. O que é um sal hidratado, professor? É quando na fórmula dele eu tenho a molécula de água, beleza? Por exemplo aí, ó, sulfato de cobre, CuSO4, seria o sulfato cuproso. Aí ele coloca assim quando tem água, ó, ponto e a quantidade de moléculas que está ligado ali. Por exemplo, neste caso eu tenho 0,5H2O. Quer dizer que a cada uma fórmula CuSO4 tem 5 moléculas de água em volta dele, ok? Elas estão ligadas ali a este sal. E como que eu dou o nome para estes sais? É muito simples. Sempre vai ter o hidratado no final indicando que tem água. E aí ele segue mono, di, tri, tetra, penta, mostrando a quantidade de moléculas de água. Neste caso eu tenho aí o sulfato cuproso ou sulfato de cobre 2, pentahidratado. Não é difícil, beleza? Estes sais, eles não são tão frequentes quanto os que a gente estudou na parte 1, mas é bom você ter conhecimento acerca deles. Fechou? Escrevendo uma equação de dissociação salina. Então, para fechar nossa aula, professor, como é que eu dissocio um sal? Como é que eu mostro o fenômeno da dissociação no papel? Veja bem, você vai ter a fórmula do sal, aí você vai colocar setinha e H2O, igual eu escrevi aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, cloreto de cálcio em meio aquoso, o que é que acontece? Vou mostrar. Aqui eu tenho sulfato férrico ou sulfato de ferro 3 em meio aquoso, o que é que vai acontecer? Galera, atenção, não importa se o sal é solúvel
solúvel ou insolúvel. Para todo sal existe uma equação de dissociação salina, tá bom? Todo sal dissocia. Ser solúvel ou insolúvel não tem a ver com a dissociação, tá bom? Revisãozinha. Quando você vai escrever uma equação de ionização ácida, eu separo o H+, e deixo os demais juntinhos. Quando eu vou escrever uma equação de dissociação básica, eu separo o OH- e o que sobrou eu deixo ali juntinho. Aí a gente faz aquele ajuste de carga. Se você não assistiu a aula sobre ácidos ou bases, eu recomendo que vocês assistam. É importante conhecer função ácido, função base, para poder entender legalzinho a função sal, tá bom? Professor, e aí, como é que eu escrevo essa equação? Bom, a gente tem que separar aqui o cátion do ânion. Se você já conhece qual é o cátion e a sua carga, o ânion e a sua carga, separa diretão lá e faz o balanceamento. Agora, se você não conhece as cargas elétricas, eu vou mostrar para vocês como isso deve ser feito. Então, primeiro passo, veja se tem metal na estrutura. Sempre que tiver metal, você vai separar o metal e tudo o que sobrar você vai deixar juntinho, beleza? Olha só, no primeiro aqui, ó, cloreto de cálcio. Então, eu vou separar lá o cálcio, beleza? E vou deixar o Cl. Cuidado com o índice, aquele número que fica lá embaixo, ele não pode ficar embaixo do outro lado, a não ser que seja oxigênio. O oxigênio geralmente tem lá O2, O3, O4, aí eu deixo o número juntinho com ele, que é o índice, tá bom? Os demais você não coloque. Tá bom, fiz isso, professor. E aí, o que eu vou fazer agora? Vamos separar aqui no outro sal antes de ajustar as cargas, ok? Porque você deve ter percebido, professor, você falou pra mim que o sal libera um positivo e um negativo. Você não colocou cargas ali. Eu já vou colocar essas cargas. Concentre-se aqui, olha lá, ó. Ali no sulfato férrico, eu vou separar o ferro, beleza? Não coloca o índice, só o símbolo, ferro, tá legal? E o SO4 eu vou deixar o 4 juntinho lá. Professor, eu percebi que ali em cima, o 2 do cloro que tá embaixo, você colocou na esquerda. O 2 do ferro que tá embaixo, você colocou na esquerda. O 3 do SO4 você também colocou. Pois é o que eu disse. Índice não pode ser colocado do outro lado, mas a quantidade tem que ser respeitada. Se é Fe2, do outro lado, 2Fe. Se é SO4, 3 do outro lado, 3SO4. Se é Cl2 do outro lado, 2Cl. E assim por diante. Bom, para fechar só faltam as cargas elétricas. Agora é muito fácil. Lembre-se que nas fórmulas você tem cátion na esquerda, você tem ânion na direita. Você vai pegar a quantidade de cada um ali e inverter. Por exemplo, aqui em cima, olha lá, ó, para o cálcio e o cloro, eu jogo lá o 1 do cálcio lá no cloro, menos 1, e o 2 do cloro no cálcio, 2 mais. Ali embaixo, o 2 do ferro vai lá para o sulfato, vai ficar 2 menos, e o 3 do sulfato vai lá para o ferro, vai ficar 3 mais. É assim que a gente escreve uma equação de dissociação salina, tá legal? Então, pessoal, não se esqueça, tem link aí com lista de exercícios na descrição do vídeo, tem que praticar para ficar bom em química inorgânica, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!